pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, que está em São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, com a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor aqui dá uma grande lição aos fariseus, aqueles homens, que eram os homens religiosos do seu tempo, que também cuidavam das coisas divinas, ou seja, e também dos bens do templo e tudo mais, ensinavam, na sinagoga. E os fariseus eram conhecidos, por levar a prática da lei, de forma muito assídua, e às vezes também com um tanto de exagero, como o próprio Senhor revela aqui, Porque eles pagavam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, que eram materiais, que eram usados para condimentar os alimentos e também, ou seja, para dar bom cheiro nas residências, nas casas, E se usavam então essas ervas também. E não se tinha obrigação de pagar o dízimo dessas ervas, mas sim de outras coisas, como dos animais ou de outros alimentos, do vinho, do trigo, que eram alimentos cotidianos, Mas os fariseus queriam então mostrar o seu zelo pela lei, então pagavam também o dízimo da hortelã, pagavam o dízimo da erva doce, do cominho, para dizer que sim, eles cumpriam a lei mesmo quando não eram obrigados a tal, Mas ao mesmo tempo eles se descuidavam daquilo que era essencial, se descuidavam da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Ou seja, cuidavam com ardor, com empenho, com zelo, daquilo que não era obrigatório, mas aquilo que era essencial, que era o mínimo, que era o básico para viver, não se cumpria, E por isso Jesus chama eles de guias cegos,
Ou seja, ele disse, olha, vocês deveriam praticar aquilo, mas sem deixar o essencial. Vocês podem praticar, ou seja, podem pagar o dízimo sem ser obrigados para mostrar o zelo, mas sem deixar o essencial. Isso não pode ser. Assim vocês estão sendo como guias cegos, né? Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo, né? Ou seja, praticais então aquilo que é mínimo, mas não praticais aquilo que é essencial, né? Ou seja, se deixam então levar por pecados graves quando cuidam então, né, das coisas mínimas. Veja, meus irmãos, nós também devemos aprender, né, de Jesus esse ensinamento e ter o cuidado também para que não nos tornemos como os fariseus, cuidando muito do exterior, ou seja, daquilo que os outros podem ver, né? Os outros veem que eu rezo, né? Rezo o Santo Terço, né? Sou uma pessoa piedosa, faço isso, faço aquilo, né? Participo e tal, mas não cumpro o mínimo, aquilo que a fé nos pede viver, né? A misericórdia para com o nosso irmão, seja saber perdoar, saber acolher aquele que sofre, não ser indiferente ao sofrimento do outro, ser fiel aos mandamentos, fiel àquilo que a igreja me pede, fiel no meu matrimônio, fiel na minha vocação, né? Ou seja, ser justo em tudo aquilo que eu faço, e justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido, né? Justiça nas práticas no meu trabalho, ou seja, nas práticas sociais, como um cidadão deve ser, né? Praticar a justiça, a honestidade. Isso é essencial na nossa fé, né? Mas às vezes nós fitamos o olhar somente naquilo que é acidental, talvez naquilo que nem é tão obrigatório, né? Ou seja, hoje se tem uma tendência muito grande, talvez, a fitar nas coisas essenciais. Olha, será que fulano está rezando ajoelhado? Será que fulano na Santa Missa levantou a mão, não levantou a mão? Está com a mão posta, não está com a mão posta, né? Será que fulano de tal está rezando o terço, né? E rezando corretamente, com as palavras corretas, né? Ou seja, e vamos julgando essas pequenas coisas, né? E vamos fitando, ou seja, nessas coisas pequenas. E quando às vezes nos deixamos levar pelo pecado mortal, né? Pelo pecado grave. E nosso Senhor dizia, olha, vocês estão sendo guias cegos, né? E sobretudo, Jesus também olha para nós, sacerdotes, né? Ou seja, às vezes temos um cuidado extremo com a liturgia, né? Todo o cuidado, né? As velas, a limpeza do ambiente celebrativo, os paramentos, né? A liturgia impecável, né? Claro, isso é muito bom e nosso Senhor diria, cuide mesmo disso. Mas que, ou seja, seria um erro tremendo cuidar dessas coisas quando não se cuida do que é essencial, da fidelidade, ou seja, da justiça, da misericórdia. Não podemos agir como os fariseus, né? Que eu, como sacerdote, né, não seja um guia cego, né? Não filtre um mosquito e deixe de filtrar um camelo, né? Não cuide das pequenas coisas, né? Mas não deixando então de cuidar daquilo que é essencial. Então é isso, meus irmãos, que possamos, ou seja, primeiro colocar e viver aquilo que é essencial na nossa fé, seja o amor, a caridade, a misericórdia, a fidelidade,
né? E depois também cuidemos dessas mínimas coisas, daquilo também que é exterior, né? Para que agrademos em tudo a Jesus, nosso Deus, e que também nas pequenas coisas nós possamos atrair a todos a Jesus Cristo. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.